Minas Summit Cast, o podcast do maior evento de inovação corporativa do estado de Minas Gerais e um dos maiores eventos do Brasil. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de inovação, startups, negócios, empreendedorismo e muito mais. Pegue seu café e eu tenho certeza que você vai gostar dos assuntos e do bate-papo que nós teremos agora. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Minas Summit Cast. É um prazer estar aqui, meu nome é Weber Rangel, eu sou executivo aqui do Minas Summit e hoje a gente vai receber aqui uma gaúcha. Acho que nós trouxemos aqui muitos mineiros, mas hoje a gente trouxe uma gaúcha. A gente estava até brincando aqui sobre comida, como que a comida de Minas e a comida do Rio Grande do Sul são muito boas. Então a gente trouxe aqui a Carol Giacchini. Ela vai falar um pouquinho, vou pedir, Carol, para você se apresentar, falar um pouquinho aí do seu background, da sua carreira e depois a gente iniciar o nosso bate-papo aí. Tá ótimo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando sobre essa temática que é minha missão de vida. Sim. E aí depois eu explico um pouquinho mais de como é que eu fui cair nessa área, mas meu nome é Carolina Giacchini, eu sou farmacêutica de profissão. Legal. Comecei lá na farmácia há mais de 17 anos atrás. Nesse meio tempo aí tive um processo de exaustão mental, trabalhei em multinacionais, trabalhei em ambientes corporativos com muita pressão, Isso foi me levando a um esgotamento físico e mental, o que me motivou a começar a procurar um pouco mais de soluções nessa área de saúde mental para mim, em primeiro lugar. E aí comecei a estudar as neurociências, então fiz neurociência do comportamento, certificação em mindfulness, gosto muito de estudar, Então fui entendendo um pouco mais dessas partes técnicas, que existem aí, essas disponibilidades no mercado e como converter isso, em negócio para mim hoje, Então eu me descobri uma professora, uma treinadora, Então hoje eu me coloco como especialista na área de saúde mental, eu dou treinamentos, Tem uma empresa onde eu dou treinamentos para ambientes públicos, privados, Então, estamos fomentando aí a temática de saúde mental, que foi uma dor que eu vivi no passado e que me ajudou, a superar esses desafios e colocar isso, no mercado para a gente poder levar cada vez mais essa temática para as pessoas. Hoje eu sou cofundadora da Equinox, Inovação e Pessoas, e nosso foco é inovação e pessoas. A gente entende que as duas coisas têm que andar juntas. Sim, com certeza. Mentes que querem inovar precisam estar bem, saudavelmente, falando. Então, a gente leva esses dois temas em paralelo. Muito bom. Você quer falar um pouquinho mais sobre a Equinox para as pessoas entenderem? Porque a gente tem a temática das startups, então nós temos uma aqui. Isso aí. A Equinox ela nasceu há 1 ano e meio atrás. O fundador é o Fábio Makita, que é meu sócio. Uhum. Eu sou cofundadora e nós resolvemos entrar no mercado com esse desafio para entender se fazia sentido para o mercado esses dois temas, Casar inovação e pessoas, esse cuidado com a saúde mental. E fez total sentido, A gente começou a ser muito procurado nessa área justamente porque os times, os squads, Eu sempre falo, mentes cansadas não conseguem ter criatividade, não inovam, Então, e como a gente consegue levar essas soluções para dentro dos ambientes de inovação? Então, a gente começou a perceber que isso tinha uma vazão, E começamos a nos posicionar, então, como referência na área de consultoria de inovação e também com saúde mental. Muito bom. E como é que vocês entregam? Vou explorar um pouquinho mais isso. Como é que vocês entregam essa solução de saúde mental aliada à tecnologia? Como é que vocês fazem isso hoje? Nós temos produtos, que são os nossos carros-chefes, mas basicamente a gente entendeu que o modelo do mercado porque, vamos lá, Quando a gente fala de inovação, eu até estava aqui no evento aqui em Minas Gerais de inovação e é muito legal você ver um evento de inovação, as empresas trazendo seus cases, de investimentos, enfim, de tecnologia, de IA, tudo que tem de novo aí para dentro das empresas como estratégia, para ganhar visibilidade, mercado e tudo mais. Então, quer dizer, a parte de inovação, ela está muito à frente, Ela está numa maturidade muito bacana. Mas a forma de cuidar das pessoas, ela ainda é antiga. Sim. Então, a gente se deparou com essa situação. Nossa, tem tanta tecnologia, tem tanta coisa nova acontecendo, mas esse olhar para as pessoas, muitas vezes, ainda é da velha guarda, ainda é esquecido. Então, como a gente pode usar a tecnologia, pode usar a IA, para acoplar soluções para trazer esse diferencial de
mercado. Então, uma das coisas que a gente já entendeu, em primeiro lugar, que a gente não tem como consertar, não tem como ajudar um campo que a gente não conhece, né? Então, se a gente... É a mesma coisa numa fábrica, né? Eu gosto sempre de fazer essa metáfora da fábrica, né? Você entra lá numa fábrica, onde é que você mexe primeiro? Não sei, tem que fazer um diagnóstico, eu tenho que medir, eu tenho que calibrar, eu tenho que entender o funcionamento, né? O ser humano também, o mesmo serve para o ser humano, eu preciso entender o funcionamento, né? O processo mental, o que está acontecendo, né? E a gente consegue mensurar isso, então, dentro das empresas. Então, diagnósticos inteligentes, esse é o ponto de partida, que a gente daí tem a acoplada para nos ajudar a chegar nessa fotografia mais realista, digamos assim. E a outra situação são os treinamentos, né? Os treinamentos corporativos de antigamente, onde você ia para uma sala e ficava 4 horas, um dia todo lá. Convenções, né? Viajava todo mundo numa sala, cansado pra caramba. Não, né? O foco, o corpo estava lá, a alma, sabe lá onde é que estava, né? Esse tipo de treinamento, ele não serve mais no modelo que a gente tem atual, sim, né? De tempo escasso. Então, a gente trouxe também esses diferenciais no mercado de treinamentos rápidos, interativos com a IA acoplada, justamente também embarcado. Então, o nosso foco hoje é usar a tecnologia como inovação, mas como um meio para a gente conseguir chegar num resultado, né? Num fim de cuidar da saúde mental das pessoas. Muito bom. E quem que são seus clientes hoje, assim? São médias, grandes empresas? Porque eu imagino, assim, a gente ainda vai chegar nisso, mas eu imagino que boa parte dos problemas de burnout, né, problemas assim de saúde mental, eles acontecem em ambientes realmente muito competitivos, empresas às vezes mais maçantes, ou não? Eu posso estar errado em relação a isso. Queria entender quem que são os alvos hoje da Equinox. Quando vou responder tecnicamente, depois eu te falo do alvo, né? A questão, claro, a gente poderia passar a noite toda falando, né, aqui englobando a neurociência do comportamento, mas basicamente depende muito da lente. Sim. Depende muito da lente. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem uma teoria chamada teoria demanda-controle, que é o seguinte, imagine que você tem 20 demandas, ok? Você, sim, Weber, tem 20 demandas. E eu também tenho 20 demandas. Pode ser que eu olhe para essas 20 demandas e diga, ok, tá tudo sob controle. A minha sensação é que eu tenho controle sobre o processo. Isso não vai me causar um efeito deletério, digamos assim, a nível de saúde mental, meu Deus, né, de ansiedade, agora eu tenho um monte de demanda, não sei o que eu pego primeiro. Não, eu tenho um monte de coisa, tá tudo gerenciável na minha mente, por mais que eu tenha alto nível de coisas, muitas coisas para fazer em quantidade, mas eu estou com a mente gerenciável, digamos assim, a sensação de que eu tenho gerenciamento do processo. É a minha lente. Você tem as mesmas coisas para fazer do que eu, mas a tua sensação é que você não vai dar conta, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Pronto, a tua lente mudou, a tua percepção mudou. E aí, consequentemente, o teu processo fisiológico vai mudar também. Você vai ficar mais ansioso, vai ficar mais irritado. E aí, os processos de saúde mental, eles são muito relativos. Então, por isso que eu não tenho como te dizer que uma pessoa de uma pequena empresa não burnouta. Porque depende do olhar dela, depende, sim, dessa parte comportamental, do repertório emocional dela. Então, basicamente é isso. Uma outra coisa interessante, né? Preguiçoso não burnouta. Verdade. Quem burnouta... sabe quem é que burnouta? Quem é que entra em processo de exaustão mental? Quem ama o que faz. Quem ama o que faz. Porque a gente trabalha porque a gente ama e a gente quer mais, a gente faz, e a gente sua a camisa e veste a camisa. Eu sou daquela época que suava a camisa, veste a camisa, sua de novo. Né? Você também deve ser... Você nunca vai ver. Dificilmente você vai ver. É engraçado, mas é basicamente isso. Então, para quem que para quem que é essa solução, né? Para todas as empresas, né? Obviamente, existe uma maturidade, né, das empresas, sim, que nos procuram, que já entendem, né? E eu gosto sempre de falar que esse trabalho de saúde mental, ele entra nas empresas de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor para aquelas empresas onde já entenderam, né, já estão num nível de maturidade bacana, que já entenderam que cuidar das pessoas é um investimento, né? E eu sempre gosto de falar uma frase, Weber, só fazendo um parênteses aqui, ó. Você já ouviu falar que o primeiro prejuízo é sempre o mais barato? Já. Na saúde mental hoje no Brasil é o que acontece. Sim. O primeiro prejuízo é sempre o mais barato. As empresas já estão tendo prejuízo. O problema é que elas não estão conseguindo ver esse custo. Porque se a
pegam muitas vezes naqueles custos que são visíveis, que é o afastamento, acidente de trabalho, absenteísmo, rotatividade, turnover. Isso dá para medir, é palpável. Então eu me agarro nisso, né? Mas tem muito mais coisa por baixo. Isso aí é só a ponta do iceberg. Aqueles custos invisíveis de o clima que fica deteriorado, a produtividade que baixa. Já se sabe hoje que a gente tem uma perda de $1 trilhão em produtividade por conta de saúde mental. Isso a nível mundo? A nível mundo. Isso é dado mundial. Entende? Então, assim, existem muitos custos invisíveis que as empresas ainda não entenderam. E aí, sabe quando que elas vão entender? Quando elas tiverem que se adequar e sofrer uma multa, ou então ter o seu funcionário lá, muitos afastados, ou enfim, uma série de outras coisas que pode acontecer. Então, o primeiro prejuízo, nesse caso, é o mais barato, porque se atuar agora de forma preventiva, né, você consegue, eu sempre falo, é muito melhor você prevenir, você fazer a manutenção do sistema do que deixar a peça estourar lá no final e aí ela vai corromper todo um sistema. E aqui a gente está falando de seres humanos. Né? Não é uma ciência exata, né? Exatamente. Fazendo a metáfora com a indústria, eu sempre gosto de perguntar, né? E se as pessoas fossem cuidadas dentro das empresas assim como os maquinários? Dentro de uma indústria, como seria? Manutenção, limpeza, preventivo, calibração, plano de contingência, tudo lindo, né? Então, para essas coisas, é claro, volto a dizer, é uma questão de maturidade. Então, a empresa que já entendeu isso já saiu na frente. Sim. Já tá cuidando aí, né, do seu custo, do seu prejuízo, que já está acontecendo. E a gente vive um cenário no Brasil hoje de dificuldade em contratação de mão de obra, né? Então, assim, muita empresa hoje não consegue crescer mais porque ela não consegue contratar. Eu acho que quando ela tem esse olhar realmente mais humano, olhar para as pessoas... Hoje, a gente tem vários sites que medem as empresas, né? Vocês fazem alguma interface em relação a isso também? Por exemplo, tem sites que eu já vi, né? Você entra lá... Um monte de gente chega lá e fala um monte de coisa. Não vão para essa empresa por isso, tal. A reputação da marca. Reputação, tal. Exato. Então, assim, eu vejo bem estratégico como uma forma de, cara, para trazer os melhores talentos e trazer talentos, porque tem muita gente que não consegue mais trazer talentos, né? Exato. Então, a gente tem uma mão de obra escassa a nível mundo muito, muito grande, né? Nível Brasil, principalmente. Né? Exato. E não só falando de retenção de talento, justamente para prevenir essa questão da escassez da mão de obra de contratação, mas eu vou te trazer um número, tá? Sim. Estima-se que de 50, o custo para você repor um funcionário, quando você perde, imagine que um funcionário tá num processo de saúde mental aí, né, ou ansiedade, ou afastado por exaustão mental, enfim, ou por, né, qualquer outro desses CIDs. Estima-se que a empresa tem um custo aí de 50% a 200% do salário anual daquele funcionário, dependendo se o cargo é técnico, se é C-level, um diretor e tudo mais. Nossa. Então, você já pensou? Porque, volto a dizer, esse é o custo visível, mas e o custo invisível? Uma equipe que fica sobrecarregada porque aquela pessoa não tá mais lá, o tempo de você colocar de novo e treinar essa galera, né, se você achar, né, uma pessoa para colocar, então é isso que as empresas também precisam começar a olhar com um olhar estratégico para a coisa. Você falou da reputação da marca, tu já pensou? Lá no Sul a gente tem uma empresa, não vou citar nomes, obviamente, mas lá no Sul a gente tem algumas empresas, não é só uma, né, como você mesmo falou, sai a lista, né, há empresas promotoras de burnout, né. Tu já pensou o prejuízo que essa marca tem, né? E vamos lá, né? Quanto tempo a gente demora para conseguir fazer uma reputação bacana aí no mercado, né? E é fácil a gente detonar, né? A reputação. Então, essas coisas, infelizmente, ainda não estão no radar, né? Das empresas, essas que vão vir pela dor, né? A mudança, ela vai vir pela dor. E eu falo o seguinte, a tendência dos números de afastamento, por exemplo, por saúde mental, ela não é favorável. Ela não está decrescendo. Ela é uma curva e ela está ascendendo muito rápido. Só no ano passado a gente teve mais de 472 mil afastamentos por saúde mental. Nossa, é muita coisa. Eu não tinha nem noção disso. É muita coisa. Olha, vamos lá, ó. Vamos fazer um comparativo. Custos visíveis, tá? Afastamento por... afastamento por acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho, né? Que tem LTCAT tudo certinho. No ano passado, 724 mil.
custo visível. É mais da metade disso? É mais da metade, mas olha só que bacana, se você for pensar na relação, né? Acidente de trabalho, ok, aqui engloba os de percurso, todos os tipos de acidente de trabalho. Sim. Mas os de saúde mental, que são os invisíveis, já está em 472 mil. Quer dizer, será que é tão invisível assim? Você pode dizer, mas a nível Brasil isso é muito pouco, a porcentagem é muito pouco. Será? E outra brincadeira que eu gosto de fazer, né? Será que esse aumento do custo, esse aumento do afastamento por acidente de trabalho não está relacionado com saúde mental? Será que não? Com certeza. Uma mente cansada erra. Uma mente exausta põe em risco um sistema todo, uma operação. Não segue um procedimento. O foco está corrompido, entende? Então, assim, provavelmente o custo, o aumento desses afastamentos por acidente de trabalho está, sim, relacionado. Sim. Né? E aí, vamos lá, vamos pensar no chão de fábrica, tá? Aquele colaborador que está lá com um problema, uma situação, enfim, né? Que está num processo de estresse, de ansiedade e está operando uma máquina, né? Olha o risco. Né? Então, assim, é muito grave isso, né? Enquanto as pessoas, as empresas ainda continuarem tratando isso vendo isso como um gasto e não como investimento, a gente está andando na contramão. Sim, sabe? Concordo. Agora, eu vou falar um pouquinho, eu vou ser um pouco polêmico aqui. Eu acho que é uma linha muito tênue, né? Entre, por exemplo, tem gente que hoje, qualquer coisa, a pessoa fala, eu tô com burnout. Eu tô esgotado. E às vezes você vai ver... Desculpa, às vezes não é pelo trabalho, mas é talvez pela qualidade de vida, pela realidade de vida que a pessoa tem. Ou às vezes eu já percebi até, assim, eu sou gestor, eu já percebi alguns funcionários assim, tipo, a pessoa não fazia o que ela precisava fazer e a desculpa dela foi, estou com burnout. Assim, eu senti isso, tá? Eu diagnostiquei, eu não tenho competência para isso, mas eu e coordenadores, outras pessoas, assim, a gente acabou observando isso. Como é que você vence essa linha tênue, assim, do que realmente é? Como é que é feito um diagnóstico técnico em relação a isso hoje? Até pra gente entender, porque a gente vive no país do jeitinho, né? Então... Tem muito funcionário, eu estava até antes de vir para cá, eu alongando a pergunta, né? Mas eu vi que o prefeito de Chapecó, ele proibiu a emissão de atestados. Eu vi. Você viu isso? e a UPA ficava lotada. Acabou a fila, não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus, a gente vive num país do jeitinho, né? Das pessoas às vezes não estão passando mal, mas elas vão para pegar um atestado. Então, assim, como que a gente vence isso, assim, pra gente chegar nos números de fato reais? Polêmica. Além de você trazer várias polêmicas, né? Você me dá pouco tempo para responder e vamos lá. Mas deixa eu tentar trazer uma contrapartida aqui para a gente pensar junto. Sim. O que acontece? Olha só. Primeiro lugar, o CID, para você chegar no CID de burnout, é difícil. É desafiador, tá? Não é simples você, né, um profissional, porque é uma série, ele é multifatorial. Né? O burnout ele é multifatorial. Então, para você chegar no CID de burnout, ele é muito... demora muito, né? Então, assim, essa pessoa que diz, eu estou com burnout, tem um gap muito grande entre exaustão mental e burnout. Então, já começa por aí. Outra coisa interessante, quando você... Não sei se você já viu alguma vez uma curva do estresse, que é do Yerkes e Dodson, uma curva bem famosa. Não cheguei a ver. Então, quem tá me escutando aí, até depois a gente pode colocar aí também no link embaixo pro pessoal conhecer, que é bacana. Porque quando você entende essa curva do estresse, você começa a se ver nela, né? O que acontece? É uma curva que num eixo tem performance e no outro tem estresse, tá? E ela diz que, basicamente, a gente deveria estar... O máximo de performance é quando a gente chega num estresse intermediário, nem muito excessivo, nem de pouco, nem de mais, nem de menos, digamos assim. E aí, o que acontece? Quando a gente tem, claro, obviamente, o estresse é demais, onde a gente já perde o nosso ponto de autorregulação, onde você começa... E olha, o corpo... Olha só. Vou puxar de orelha. Eu gosto de puxar a orelha. Vamos lá. O corpo dá sinais. O corpo dá sinais o tempo todo. Mas a gente é negligente com os sinais da gente. A gente é negligente. O corpo tá dizendo que tá com sono, que tá cansado, que tem que parar, que a cabeça tá pesada, que você tá mais irritado, que você tá com problemas... Você tá sempre com dor nas costas, sempre com dor no corpo, tá com gastrite, tá com... Meu Deus, né? A lista, né? Nem vou começar. E você tá fazendo o quê? Eu não tenho tempo. Depois eu vejo.
Sim. Né? E aí entra um pouco do que você falou antes também. A culpa é do trabalho. Sabe? Então, isso é uma coisa que a gente traz muito forte na Equinox nos nossos diagnósticos. Até para mostrar para a empresa o seguinte, possibilidade dela trazer para o jogo esse colaborador com corresponsabilidade. Aí você vai me dizer assim, mas a NR1, tudo bem. A NR1 vem sim para as empresas começarem a acordar para essa temática, para começar a fazer alguma coisa. Mas é responsabilidade total da empresa o que acontece com o funcionário? Claro que não. Sim. Ele também é corresponsável, como você falou, são os hábitos de vida, é as situações dele com ele mesmo, enfim, o social, isso é com ele. Né? Então, o que a empresa pode dar? Ela pode sim entender esse panorama, tirar essa fotografia e entender o que eu, quanto empresa, preciso melhorar e o que esse colaborador também eu posso ajudá-lo a melhorar seus hábitos de vida, trazer, né, mais conhecimento, porque é pelo conhecimento, tudo é pelo conhecimento. Com certeza. Né? Então, eu vejo que tem essa questão. Voltando na curva, né? O começo da curva, ela mostra o seguinte, quando a gente tem um nível muito baixo de estresse, vamos falar aqui de cortisol, mas né? Não é só isso. Mas quando a gente tem um nível muito baixo de estresse, que a gente entra no estado de apatia, de tédio, que não tem vontade de levantar da cama para fazer um trabalho, como você falou, quer pegar o atestado, que não quer. Tô citando que pode ser vários, tá, pessoal? Mas esse nível da curva, onde você não tem vontade de fazer as coisas, ele também pode estar relacionado, sabe com o quê? Com a falta de entendimento de propósito. Sim. Eu nem sei o que eu tô fazendo nessa empresa. Eu nem me Já sinto... vi muito isso. Tu entende? Às vezes Sim. a pessoa não sabe o que ela tá fazendo lá. Às vezes a pessoa não tá conectada com o real propósito do trabalho dela. Às vezes ela tem um gestor que nem olha na cara dela. Não sei. Pode ter tanta coisa acontecendo, sabe? Mas é um pouco desse descolamento que a gente tá vivendo hoje quanto sociedade, Sim. da realidade. Porque hoje a gente tá no piloto automático, Weber. A gente tá no pilotão automático, a gente acorda, escova o dente, pega trânsito, vai pro trabalho, volta, tá. E aí desconta, aí vai buscar as fugas, né? Sim. Aí é comida, é cerveja, é a dopamina, né? Que a gente fica sempre... Redes sociais, né? Eu gosto de brincar que, olha, vamos lá, você que tá me escutando, divide o dia em 24 horas, o dia divide em 3 blocos de 3. 3 blocos de 8, perdão. Ai, meu Deus. 3 blocos de 8. O dia já tá no final. O dia, dá um desconto aí, galera. 24 horas, divide em 3 blocos de 8. 8 horas em tese para dormir. Em tese, porque duvido quem é que tá dormindo às 8 horas. Eu durmo 5, 6 horas, já tô feliz. Olha aí, vamos conversar depois então. 8 horas em tese para dormir, 8 horas em tese para trabalhar e ainda sobra 8 horas para você. Sim. Você já parou? Parou para pensar o que a gente faz com essas 8 horas? Vamos lá. Não, mas eu não durmo 8, eu durmo 7, eu durmo 6. Beleza, joga 2 pro trabalho. Não trabalha 8, trabalha um pouco mais, tá tudo certo. Ainda sobrou um tempão. Aí desse tempo, o que a gente faz? 3 horas na rede social. E não vê, né? E não vê, porque aquela dopamina que você fica recorrente, buscando, scrollando tela ali e tudo mais, entendeu? Então Sim. É um pouco esse descolamento das pessoas em relação ao trabalho. Porque vamos lá, né? Quando a gente ama o que a gente faz, é muito bom, né? Você tem vontade de levantar, de sair, de fazer, porque você sabe o que você tem que fazer. Trabalha sábado, domingo. Quando eu amo, eu faço isso. Essa galera que bordal. Cuidado. Mas eu vou te contar meu caso daqui a pouco. Mas então é um pouco sobre isso, sabe? Sim. Respondendo um pouco da tua pergunta, assim. É multifatorial, né? Mas eu acho que... eu tenho certeza que um dos grandes papéis da empresa... E aí eu escuto coisas assim, ó. Mas eu não... Dos lideranças, tá? Mas eu não sou psicólogo, ficar conversando com a minha equipe. Não, Weber, eu vou fazer vou abrir meu coração agora. Eu fico pensando, né? A gente falhou muito como humanidade. Muito. Pra gente chegar num ponto onde a gente tem que fazer um curso de liderança humanizada. Não, desculpa, né? Ok, show de bola. Mas vocês entendem a falha do processo? Parto humanizado? Atendimento humanizado? O que é isso, cara? O que é isso? A gente tá muito descolado do que é ser humano de verdade, De verdade, sabe? né? Empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Falta muito isso mesmo. Falta muito. E aí, ó, no evento que eu tava lá palestrando, aí uma pessoa levantou a mão e disse assim, como é que o líder pode fazer para entender se o time dele, como é que tá? Se tá mais cansado, né? Como é que ele pode ajudar e tudo mais? Eu falei, em primeiro lugar, você olha na cara da pessoa, né? Parece retórico, mas é verdade. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas não acontece. Sim. Você vai conversar com os times, eles dizem, não, meu líder nem olha na minha cara.
né? Você vai olhar para a cara da pessoa, você vai ver se ela tá com olheira, você vai ter alguma ideia, né? Sim. Que o painel de controle tá falhando ali, tá dando sinais. Então é um pouco sobre isso, é um pouco sobre dar alguns passos para trás, sabe? Obviamente, muitas vezes esse líder também tá doente, né? Porque a pressão que o líder sofre não é pouca coisa. Mas, enfim, se a gente não começar a fazer alguma coisa, a tendência é, infelizmente, os números mostrando isso, né? Não é muito favorável, mas a gente tá aqui para tentar mudar essa história. Eu achei bem interessante, porque realmente a gente não para pensar nessas coisas assim, né? E acho que a proposta de valor de vocês, ela vem de encontro a isso. Isso é um problema em qualquer tipo de empresa. Eu perguntei há pouco sobre quais empresas vocês estão buscando. Acho que qualquer tipo de empresa encaixa, né? Acho que agora ficou bem claro para mim o que a Equinox... Equinox, isso. Equinox. Vocês são do grupo FCJ, já estão? Sim, nós estamos na Triângulo Ventures, nós somos parceiros da Triângulo Ventures, né? E eles nos ajudam aqui na região de Minas, então nós temos aqui o pessoal que nos representa aqui. Vocês estão bem representados, Afrânio. Abraço, seu Afrânio. Gosto demais, Afrânio. Super bem representado. Afrânio Carini. É uma honra. Mas eu acho legal, assim, eu tive um esgotamento mental esse ano, sabe? Quando passou o Minas Summit ali, foi em junho. Uhum. Quando foi em julho, foi a coisa mais estranha da minha vida. Porque eu sou esse cara, assim, amo o que eu faço, trabalho muito mais horas do que eu tô acostumado, do que deveria trabalhar. Minha esposa fala que eu gosto mais do trabalho do que dela. Tô até brincando. Eu amo minha esposa muito mais do que eu trabalho. Mas, assim, eu amo fazer as coisas. E quando chegou em julho, eu entrei num estado, assim, que eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, sabe? E aí eu comecei a ver que eu poderia fazer algumas coisas. Então, por exemplo, eu tomava energético todos os dias, às vezes 2 energéticos por dia para aguentar. Não estava fazendo exercício físico, estava bem acima do peso. Ainda estou um pouco ainda, né? Mas eu estou tratando. E assim, acho que o meu cortisol altíssimo. E eu vi que eu estava indo pro buraco, assim. E eu cheguei numa estafa tão grande assim, teve um dia que eu sentei para trabalhar e eu chorei. E eu não conseguia fazer nada, não conseguia raciocinar e tal. E eu falei, aí foi quando eu falei com a minha esposa, falei, eu não aguento, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E aí sim, né, eu sou cristão, então eu fui ler a Bíblia, fui orar, fui tentar fazer coisas diferentes, assim, tipo, de sair um final de semana, ir em um restaurante, porque eu tava tão bitolado, sabe? E aí, graças a Deus, acho que eu fiquei um mês, assim, acho que foi o mês de julho. Eu cheguei até a viajar, fui pra Campos do Jordão, fui pra Monte Verde, mas nada tava resolvendo o meu problema, sabe? E aí, quando eu tomei esses hábitos, assim, eu voltei e consegui. Hoje eu tô bem, super bem. Mas eu nunca tinha vivido isso e, assim, foi a primeira vez. E eu achei, assim, horrível. Uhum. E é uma coisa que eu não conseguia me dominar, uhum. né? Eu não acho que eu tive um burnout. Eu não sou técnico, né? Mas eu acho que eu tive um esgotamento, assim. Uhum. Mas eu consegui sair disso, né? Então, eu queria contar meu testemunho pra você. Mas, assim, eu também não acreditava muito nessas coisas. Todo mundo falou, não, entrei em burnout. Eu falei, cara, mas como é que é isso? E aí, eu tive um pouquinho dessa experiência. Não acho que foi um burnout, mas foi talvez perto disso, também, né? Assim, não sou uma profissional pra te dar esse seed aí, se sim ou não, mas pelo teu relato, a princípio me parece uma exaustão mental mesmo, sim. Né? O que é interessante a gente pensar hoje, né? Não existe aquele mundo do arco-íris, né? Que a gente... porque às vezes, você sabe que essa geração mais nova, ela tá entrando para trabalhar, elas, não sei, tem um pouco disso, assim, sabe? Que tem que ser, nossa, a busca incessante da felicidade no trabalho. Opa, não lida com a frustração. Exato, né? Então, são seus altos e baixos. E na vida da gente, em relação à saúde mental, não é uma linha... Não é reta, né? Não é uma reta, não é uma constância. Sim. Tem momentos que a gente tá mais lá em cima, tem momentos que a gente tá mais aqui embaixo. Vocês vão ver depois na curva, né? Quem for ver a curva de Yerkes e Dodson, que curva de Yerkes e Dodson. Depois eu te passo, daí você coloca na legenda lá pro pessoal. Pode colocar a curva do estresse. Curva do estresse, você vai ver. Porque o que acontece? Depois que passa do ponto ótimo de performance, onde você tá com estresse equilibrado, digamos assim, né? E eu não gosto muito dessa palavra de equilíbrio, né? Vamos falar de autorregulação. Porque nós, indivíduos, fomos criados para ser capazes de se autorregular. Eu consigo, né? E a gente tem técnicas, e é justamente isso que a gente leva para dentro das empresas
empresas também. Técnica, vamos lá, vamos botar a mão na massa e vamos fazer. Você falou dos hábitos, sim. A gente não tropeça em pedra grande. A gente tropeça em pedra pequenininha. São aqueles pequenos hábitos que a gente está deixando passar que vão ter uma consequência ali na frente. Então, é aquele energético que você está tomando a mais, é aquela noite mal dormida que você está arrastando, aí no final de semana você dorme para compensar, daí você ferra o sono do final de semana, daí começa tudo errado na semana de novo. A gente não tropeça em pedra grande. Então, percebe os teus hábitos aí, né? Aí precisa de coragem. Mas esse é outro tema. Vamos fazer um podcast só sobre coragem. Mas aquela curva, ela mostra o seguinte, que você pode chegar nesse ponto, né? De, olha, realmente eu tô com uma demanda muito alta, então eu vou ter que dar um gás aqui, tá tudo certo. Desde que você entenda o teu ponto limite. E cada um tem o seu. Qual é o teu limite dessa curva para você conseguir se autorregular sozinho? Porque senão você entra num looping do medicamento. E aí eu sou farmacêutica, eu vou falar com propriedade. Hoje em dia você vai conversar com a galera por aí, a gente, né, faz o diagnóstico também entende também da parte medicamentosa. Tem empresas que 50% da galera já está tomando remédio. Faz, mas isso é bom, Carol, porque eles estão cuidando. Concordo, por esse olhar é muito bom. Já foram, já procuraram, tá tudo certo. Mas quantos desses já poderiam ter evitado? Entendido que a curva já estava degringolando, já estava descendo, né, a ladeira abaixo e não conseguiram fazer o processo de autorregulação porque não tiveram consciência desses hábitos ou de algum outro processo. Tu entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tá negligenciando, daí a gente fica tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ser feliz, remédio para comer menos, remédio para comer mais. É verdade, infelizmente. Essa é uma realidade. A gente já tem números mostrando que quase 60%, 70% do povo brasileiro dorme mal, dorme errado. E hoje, no protocolo de ansiedade, por exemplo, a primeira coisa que a gente mexe, estresse e ansiedade, sabe o que é? Sono. Primeira coisa. Imagina. Aí você fala assim, não, mas eu durmo 5, 6 horas e acordo super bem. Te provo que não dorme, que não acorda bem. Você pode até acordar com a sensação de estar bem, mas se eu boto você fazer uma prova de foco, concentração, você vai mal. Exato. Entende? Então, nem vou entrar na neurociência do sono aqui, mas assim, ó, pessoal, prestem bem atenção nisso. O corpo de vocês está dando sinais, né? Dentro da empresa, a gente pode fazer a mensuração desses sinais, isso é bacana. Isso se chama diagnóstico inteligente. A gente sai, isso é inovação. E eu gosto de falar disso, porque assim, ó, isso é inovar na área de pessoas, é pegar o conhecimento técnico e traduzir ele de uma forma funcional para que dentro das empresas a gente consiga ver um panorama, ver uma fotografia mais realista e aí sim tomar medidas mais direcionadas, medidas mais inteligentes. E eu sempre gosto de falar, né? Eu trabalho com saúde mental e eu vou visitar as empresas e eu pergunto, você tem programas de saúde mental dentro da sua empresa? A gente faz coisas aqui de vez em quando. Me conta um pouco mais. Sim, nós fazemos palestra de Janeiro Branco. Falo, O famoso para inglês ver. Exato, exatamente, né? Então... E aí, Carol, assim, agora eu queria fazer outro comentário polêmico. Vamos lá. Eu gosto das polêmicas, né? Já percebi. Eu acho que foi muito interessante isso que você trouxe, né? Só vou finalizando essa questão aí, né? Eu dei meu testemunho ali e hábitos que eu consegui mudar na minha vida e eu vi que melhorou. Perdi 12 quilos, parei de tomar energético, tem 4 meses que eu não tomo, né? Eu fiz um negócio e não quero mais mexer com isso, tô fazendo exercício físico. Então, assim, eu vejo que esses hábitos, assim, eu consegui melhorar muito. Também tive muito apoio da empresa, mas eu vejo que as empresas podem evoluir mais nesse sentido. E achei muito legal, vou pesquisar muito sobre vocês. Mas aí agora voltando para a questão da polêmica, a gente vive hoje uma sociedade brasileira. Uma vez eu li isso há uns 10 anos atrás, que um brasileiro ele produz bem menos do que, por exemplo, um americano. Um americano ele produz 7 vezes mais que um brasileiro. E aí eu tô vendo que a gente tá com uma geração hoje muito de esgotamento e a gente não atingiu o nosso pico de produtividade. E eu vejo que isso vai dar um problema econômico no nosso país absurdo. Então, assim, eu fui professor de economia, eu fico olhando essas coisas, eu fico, assim, alucinado com esse negócio. Como é que a gente vai lidar com isso, assim? O que você tá vendo ali que são saídas para essa cultura, essa geração que tá chegando ao mercado de trabalho hoje, que é uma geração mais complexa? Onde que a gente vai parar?
Eu acho que aí é aquela coisa de não tem certo e errado. Eu vou te trazer uma exposição aqui do meu CPF. O que eu tenho visto? Primeiro, você já percebeu que a galera 50 a mais tá voltando, né? Nossa, eu amo 50 a mais. Adoro. Abraço pro Dornelas, meu funcionário de 63 anos. Amo Dornelas. É muito legal. E eu acho que agora a gente tá chegando num ponto de inflexão onde a gente realmente vai ter que mudar a nossa forma de trabalhar mesmo, e de produção, até de produtividade. Porque esses dias eu estava lendo, até não lembro aonde para citar referência, mas enfim, isso o que eles estavam trazendo, né? A moça dizia assim, é claro que o funcionário novo não quer mais ser CEO, não quer mais ser líder. Olha pro líder de hoje. Burnoutado, né? Divorciado. Principalmente millennial. Principalmente, né? Divorciado, né? Viciado em rede social, alguma coisa. Então, assim, a gente não tem um exemplo muito bom, assim, pra dar, né? Assim, se você for ver, né? Pra essa galera, não, vai lá, trabalha bastante, sua camisa, veste de novo, sua de novo. A galera já tá vindo mais esperta, né? Sim. Digamos assim, entendendo um pouco mais as regras do jogo. E aí as empresas também vão ter que se adequar um pouquinho mais às regras do jogo, porque por imposição não vai funcionar. E tem uma pesquisa da Anshan, acho que de uns 3 anos atrás, já mostrando que eles fizeram uma pesquisa aí com a geração nova, né? E dizendo assim, o que você julga em ser interessante ter uma empresa para você ir trabalhar nela, né? E em terceiro lugar já tá essa parte de saúde mental, de cuidado com a saúde mental. Só. Essa geração tá vindo muito mais à frente, né? Eles já estão entendendo, né? Que esse negócio de produtividade é importante sim, e a gente vai ter que... Não tem outra saída, Weber. Acho que é adequar e criar uma nova regra do jogo, né? Porque a nossa já não serve mais. Sim. Não serve mais. Não adianta querer impor, não. Se a gente querer impor, o elástico estoura. E assim, eu vejo às vezes uma pessoa geração Z, assim, né? Sendo mais específico, às vezes ele vai te pedir demissão por alguma coisa que não gostou e vai pra casa e fica sem trabalhar. Isso, na minha concepção, cara, como é que você vai pagar suas contas? Exato. Mas parece que realmente isso pra eles não tem um problema, não... Vamos lá, né? Na nossa época não tinha Uber, né? Vamos lá. A gente da época vamos citar um exemplo aqui, né? Hoje você sai da empresa, não tava bom lá e tal, bater ponto todo dia, uma liderança ali, um time. Aí você sai da empresa, você pega o carro do seu pai e vai trabalhar de Uber. Vai trabalhar de Uber, exatamente. Então, essas facilidades não existiam na nossa época, né? Só que o que me preocupa, Weber, não é nem isso. Não é nem a questão da produtividade, é a questão da falta de repertório emocional que essa galera tá vindo, a falta de resiliência, né? Que é isso que as empresas, infelizmente ou felizmente, vão ter que começar a trazer também para dentro dos seus times, né? Sim. Treinamentos nessa área, desenvolvimento de pessoas, né? Nessas questões de resiliência, de empatia. Eu vou falar uma coisa muito simples, mas eu fico de cara, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, mas eu penso, nossa, eu vou treinar para quando ela for adolescente que ela não faça isso, né? Eu tava andando embaixo da marquise esses dias e aí tava chovendo, tá? Eu tava sem guarda-chuva andando embaixo da marquise. O adolescente anda embaixo da marquise com o guarda-chuva aberto. Aí você que tem que sair pra chuva pra voltar, porque ele não sai. Uhum. Entendeu? Então, assim, é falta de visão do negócio, né? Então, a gente tem que ensinar eles. Sim. A gente vai ter que ensinar com o beabá. Hoje a gente já sabe que o cérebro humano, ele fica totalmente formado com 24 anos, né? Os últimos estudos mostram mais ou menos isso. Mas eu acho que mais, tá? Hoje... Adolescência tá indo até 24 horas? Da adolescência, ainda até 24, mais ou menos. Na nossa época era o quê? 14, né? 14? 15 anos já tinha que, já tá. Eu já comecei a trabalhar com 14. É isso aí. Meu pai falou, meu filho, anda. E uma outra coisa, a questão da produtividade está muito atrelado ao flow, né? Uhum. E o flow tá atrelado o quê? A propósito. Eu adoro isso aqui. Você começa a fazer, você nem percebe, você passa a tarde fazendo aquilo, né? E você tem a capacidade de, por exemplo, não desfocar tanto, né? Essa galera, essa geração, enfim, né? E até as pessoas, vamos lá, pegar da nossa idade, qualquer coisa, é um ping no celular, vai olhar, né? Perde foco. Já ouviu falar da fadiga do ping? Não. Fadiga do ping. Aquele ping que faz quando entra mensagem no celular. Sim. Tem um estudo que mostra que mais ou menos demora 9 minutos pra gente voltar, se concentrar e entrar no flow. Caramba. A cada ping. Quantos pings você escuta por dia? Sabe uma coisa que eu fiz? Eu coloquei no meu celular. Primeiro uma coisa que eu faço de tempos em tempos é
um detox de redes sociais. Ai, top. E olha que eu mexo com isso. Às vezes eu fico 30 dias. É muito bom. Principalmente sem... Eu gosto mais do TikTok, por incrível que pareça. Eu não tenho. Nossa, eu amo. Mas aí eu fico uns 30 dias, às vezes 45 dias sem mexer. Volto a ler, volto a dormir melhor, por incrível que pareça. Mas com certeza. E uma coisa que eu fiz também no meu celular, eu coloquei em modo... para não incomodar. Uhum. Então, eu tinha muita essa ansiedade, eu percebia isso. Eu recebia uma vibração no celular, eu já parava para olhar. O WhatsApp sempre aberto. Agora não. Se eu estiver fazendo uma demanda que eu preciso focar mais, WhatsApp fechado, aí daqui a pouco eu abro de novo, mas eu não tô fazendo mais isso, assim. Sabe por que Porque realmente eu notei. Não só a volta do flow de você pegar o que você está fazendo, porque vamos lá, dentro do ambiente de trabalho você tá aqui, daí tem um ping, daí tem um barulho, daí tem uma coisa e outra. Mas sabe por que é difícil da gente escutar um ping e a gente aí gera esse processo de ansiedade? Porque lá na época dos Homens das Cavernas, a gente tinha que ficar sempre atento às novidades, a gente tinha que viver em bando, nós somos seres sociais, né? A gente tem que viver em bando. Então, essa questão de ficar scrollando a tela para ver as novidades, né? Que a gente já sabe que isso aí é a dopamina na veia, né? Que a gente quer sempre estar em primeiro lugar e saber, porque quem sabe primeiro das notícias tem vantagem, né? Sim. Competitiva, enfim. Então, quando vibra alguma coisa, o teu cérebro diz assim, se você não olhar, você vai morrer. É mais ou menos assim, né? Digamos assim, trazendo assim de uma forma muito geral, mas é assim, eu preciso ver isso aqui, porque se eu não ver isso aqui, pode ser uma coisa que eu vou ficar fora do bando. Então, a sensação de ficar fora do bando pro cérebro, eu fomo. Sim. Fear of missing out. Eu vou ficar fora do bando e eu vou morrer, porque quem ficava fora do bando antigamente morria. Então, pro teu cérebro, o teu cérebro não fez download. O teu cérebro é o mesmo, de 30, 40, 50, 60 anos atrás, até mais, né? O nosso cérebro ele só vem evoluindo, mas o download ainda é o básico, né? A versão ainda é a básica. Então, a gente tem esse medo. Então, por isso que a gente fica ansioso. O hardware é o mesmo, exatamente. Então, a gente entra nesse processo de ansiedade involuntário. Você vai dizer, não, mas eu não sinto isso. Mas é o mecanismo natural, que é o mecanismo de sobrevivência. Não posso ficar fora do bando, tenho que ficar sabendo o que está acontecendo. E é por isso que por isso que para quem sofre disso, né, a melhor dica é não deixa nem no vibra, né? Sim. Deixa no modo avião. Deixa no modo... Cara, eu preciso me concentrar e fazer isso aqui. Deixa no modo avião, né? E vamos lá, né, gente? Meia hora no modo avião, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Mas hoje eu noto muito isso. Tem gente que acho que morre. As pessoas às vezes mandam uma mensagem, ela quer um retorno muito rápido. Cara, a gente meio que tá muito mal acostumado em relação a isso. Meio que tá, você foi querido, né? A gente tá super imediatista, né, velho? Exatamente. Às vezes eu demoro, se eu demoro um pouquinho, a pessoa já começa a mandar interrogação. Que isso, cara? Calma. Exato. E às vezes eu escrevo, às vezes, projetos, editais, né? A gente participa, eu que faço essa parte. Eu crio um hábito também de fazer isso à noite. Porque eu tenho essa coisa do dia de responder rápido. Então, às vezes, se eu deixar mais de meia hora, eu já fico preocupado. Então, à noite, como ninguém vai me mandar mensagem, assim, alguns ainda mandam, mas eu consigo concentrar melhor, por incrível que pareça, sabe? Agora, eu queria perguntar, assim, na Equinox, vocês... como é que vocês estruturam isso para uma empresa? Porque, assim, eu já entendi que, cara... Todo mundo precisa fazer isso porque a gente está vendo uma geração nova que ela está priorizando, né, a saúde mental. A gente está sem força de mão de obra, principalmente no nosso país. Então, as empresas elas precisam acordar para isso. Acho que vocês estão na crise da onda de mercado. Mas como é que você tangibiliza isso hoje dentro de uma empresa? Eu queria entender isso melhor, assim, sabe? Tudo parte, o pressuposto de um bom trabalho dentro de uma empresa, quando a gente vai instaurar um programa de saúde mental, é o diagnóstico inteligente. Legal. Parte desse pressuposto. A gente precisa mapear, precisa entender, né? E eu sempre gosto de trazer o seguinte, né? A gente não vem com uma solução pronta. Porque o ambiente de trabalho é diferente de cada empresa, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, né? Então, assim, e eu gosto de falar isso porque eu acho que as empresas têm que valorizar o dinheiro delas e é isso que a gente ajuda a levar também esse conceito de valorização, né, do capital lá que existe, que está sendo investido nesse programa de saúde mental. Porque uma coisa, aquela coisa de tudo serve para todos, não funciona, né? Então, quando você direciona de forma mais inteligente, você entende a fotografia, você entende o que precisa ser feito. Então, vamos lá. Parte de um diagnóstico inteligente. Você consegue
colocar dentro daquele processo, dentro daquela empresa, que acople no DNA, que acople na cultura, que faça sentido, né? Porque muito mais do que vender um programa de saúde mental, eu quero que faça sentido para a pessoa lá na ponta. Sim. Né? E para fazer sentido, eu tenho que entender o nível de maturidade dela. Não adianta eu chegar aqui e ela tá... Então, esse diagnóstico inteligente, ele dá essa fotografia inicial para a gente poder entender qual é o tipo de treinamento, né? E os treinamentos, eles são capacitações interativas, né? Onde a gente tem não só, porque, vamos lá, eu gosto sempre, a gente usa IA nos nossos treinamentos, mas como suporte, ela é só um meio para o fim que a gente quer, que é ajudar as pessoas nos treinamentos. Então, o que a gente trabalha? Com treinamentos rápidos. Por que rápido, Carol? Para caber na agenda, que nem eu te falei. Aqueles treinamentos de tardes, assim, onde você passa... Mais tem paciência. Não tem paciência, tempo e foco. A pessoa tá lá, tem empresas que querem, tá? Vamos lá, tem empresas que falam, não, Carol, eu quero presencial 3 horas. Beleza, mas a pessoa tá lá só de corpo presente, velho. Ela não tá lá, entendeu? E aí, volto a dizer, a empresa tá fazendo o quê com o dinheiro dela? Jogando no lixo, entendeu? Então, muito mais vale fazer um treinamento mais prático, menor, né? A longo prazo, porque eu sempre falo, saúde mental é que nem cultura. Você não muda do dia para a noite, não é um curso de final de semana, não é 6 meses de treinamento. É uma sementinha que você planta e ela é viva. A cultura não é viva? A saúde mental também é viva. É você voltar nos processos, até porque eu falei muito de técnicas, né? A gente leva muito essa parte de técnicas mesmo, de como fazer lá na ponta, né? Até porque eu já vivi isso, então eu sei, a condução é muito mais prática do que teórica, né? Para realmente produzir algum efeito legal lá. E a gente sempre fala, né? Quando a gente está dentro de uma empresa e a gente ensina, a gente dá o nosso melhor, mas o dia a dia consome. Então, você pode ter tido uma palestra top, um aprendizado, um treinamento muito legal. Mas se você não praticar, se você não consolidar, você não desenvolve aquela habilidade. Exato. Né? Para tudo assim na vida, né? Eu falo, nossa, eu fiz uma aula legal de piano, adoro piano. Se eu não praticar, eu não vou ser boa naquilo. A saúde mental é a mesma coisa. Então, o diagnóstico inteligente e uma capacitação interativa, a IA vem me ajudando, né? Então, eu tô lá fazendo, né, o tete a tete, mas vem a IA também me ajudando a reforçar aquele conhecimento para desenvolver aquela habilidade. Porque depois que você desenvolve, é tua, né? E aí você aplica dentro do trabalho, você aplica para a vida, porque esse negócio de, aqui dentro é o seu CNPJ, lá fora é o seu CPF, isso não existe, né? Não existe, a gente não desassocia, Não desassocia, né? Então, a gente é nessa pegada que a Equinox trabalha, né? Diagnóstico inteligente, capacitação interativa e esses treinamentos mais rápidos para caber na agenda e para fazer sentido para a pessoa. Né? Mas vocês fazem isso hoje, por exemplo, vamos supor, vocês entram numa empresa e avaliam todos os funcionários por meio de questionários, depois vão avaliar as respostas, fazem uma pesquisa de clima. Não, a gente não trabalha com pesquisa de clima, né? Não é o nosso foco. Eu já cheguei a fazer. Não, mas o foco não é esse diagnóstico, porque no diagnóstico inteligente a gente tem a neurociência acoplada. Então, eu consigo fazer um mapeamento, por exemplo, se a pessoa está com o sistema simpático ou parasimpático mais ativado, entendeu? Legal. Então, a gente usa artifícios para conseguir fazer uma fotografia mais real, como eu te falei, né, desse processo. E é faseado, né? Depende do tamanho da empresa, né, Vir? Mas, assim, normalmente começa por onde? Começa pela liderança. Sim. Se a galera lá de cima não estiver bem, não adianta nada fazer um trabalho lindo aqui na ponta, você sabe. Tudo assim, né? Mas, então, começa por lá. E faseado. Vai fazendo por fases, faz primeiro a liderança, aí você consegue fazer um mapeamento da empresa e dizer, olha, esse setor está mais necessitado, e assim vai, né? Então, e aí, eu sempre falo, não é uma solução pronta, você vai acoplando conforme a necessidade, conforme a demanda, entendeu? E aí fica inteligente. Legal. Eu gosto muito disso, sabe? De fazer botar energia no que dá retorno. Muito isso bom. Aí. E aí depois vocês fazem um plano de ação ou... Assim, porque o que eu vejo muito é isso. Às vezes, assim, igual você falou, né? O nível de atenção das pessoas tá muito baixo. Então, se não tiver um plano de ação ali, uma validação, não vai sair do lugar, né? É o que eu noto, assim. E é uma coisa muito importante, né? Acho que agora
Eu vou pesquisar de fato sobre vocês, assim, que eu acho que realmente faz muito sentido. Mas aí, como é que funciona esse plano de ação? Vocês acompanham? O treinamento já é o plano de ação. Legal. E a IA, conforme ela vai evoluindo, porque ela vai tendo contato, né? A própria IA já vai captando os dados pra gente ver a evolução da pessoa. Que bacana. Entendeu? Então você tem um dash ali pra... Claro, eu tenho um dash que eu consigo mostrar. O diagnóstico, ó, a fotografia é essa. O plano de ação é, vamos pra lá. O que precisa primeiro? É esse tipo de treinamento. É mais para... Porque a gente tem daí toda a parte da psicologia também. A gente tem a psicóloga que faz o suporte. Legal. Dá os treinamentos. Então, é neurociência com psicologia aplicada. Né? Então, a gente consegue... E aí, a empresa diz assim, ó... Então, tá. Então, eu quero... Nesse menu, eu quero redução de estresse e ansiedade. Eu quero segurança psicológica. Eu quero esse aqui. Embarca na empresa, a empresa vai fazer. Muito bacana. Entendeu? Então, e aí a IA vai medindo ao mesmo tempo que ela vai conversando, claro, depende do engajamento, né? Mas ao mesmo tempo que ela vai conversando, ela vai captando, né? Vai entendendo como é que está a evolução, está engajado, não está engajado, está funcionando, não está funcionando. E aí a gente vai performando ao longo da jornada. Legal. E como é que são os números hoje, assim, por exemplo, onde vocês implantaram? O que vocês observaram, por exemplo, de ganho de produtividade... De redução de absenteísmo, essas coisas assim. Eu vou trazer um exemplo, a gente aplicou numa empresa. Pegou no susto, mas não tem problema, eu tô preparada. Essa a gente não combinou. Essa eu tô preparada. Porque assim, ó, o que acontece? Ambientes onde tem atendimento ao público. A gente fez o trabalho. Nossa, hoje em dia você imagina, né? Terrível. O que é, né? Você fazer o atendimento ao público. Imagina. Então, assim, os retornos são extremamente positivos. Porque quando você ensina a pessoa a se autorregular, você dá ferramentas para que isso aconteça, fazer essa regulação emocional, porque o atendimento ao público é basicamente isso, é você se autorregular 100% do tempo, né? Porque vem muito desafio ali, né? Para você vencer. E o que as pessoas... Quando você está no processo de estresse, e olha só, mais uma informação bacana. Quando a gente está no processo de estresse contínuo, e você talvez até vá lembrar do processo que você viveu, quando a gente está muito sobrecarregado, e aquela sobrecarga que uma noite de sono não resolve você vai acumulando, é acumulativo, né? A gente tem um bloqueio. Ó, os neurocientistas vão me matar. Mas é só assim, ó, bem superficial, bem genérico. A gente tem um bloqueio parcial do córtex pré-frontal, que é o quê? Essa parte mais racional que tá atrás da testa da gente, que é a parte do painel de controle, que ajuda a gente a fazer gestão do tempo, gestão das emoções, faz um monte de coisa. Mas o que acontece? Tem um bloqueio parcial. E aí a gente perde, a gente fica mais reativo, Weber. Entendeu? A gente não consegue... Sabe aquele clássico respira antes de responder? A gente não consegue ter esse feeling de responder. E aí você tá no atendimento ao público, a pessoa vem, te xinga, te manda para aquele lugar, você já tá num processo de estresse, com os hábitos meio ferrados, você, ó, pá, só reage. Sim. Né? Vai ver, tá todo mundo bélico hoje. Você não pode nem encostar na pessoa, nem olhar muito de lado assim que a pessoa estoura. Por quê? Tá com essa parte do sistema límbico muito ativado e essa parte aqui tá meio desativada. Sim. Né? Tá parcialmente bloqueada. Você vê no trânsito isso o tempo inteiro. O tempo todo. Então, o que a gente faz? A gente leva nesse treinamento conhecimento técnico e funcional para que a pessoa consiga se autorregular, conseguir desbloquear essa parte que está bloqueada aos pouquinhos, é claro, não é assim, meu Deus, milagre, tá? Mas é um processo, né? Nos treinamentos a pessoa vai aprendendo a se conhecer, a entender o seu limite, a se autorregular. Então, você me falou do retorno. O retorno é muito positivo, que daí você escuta as pessoas dizendo assim, agora eu consigo reagir de uma outra forma. O meu comportamento mudou, porque agora eu consigo fazer tal coisa e eu percebo que isso é isso, é sobre isso. Então, assim, eu tô arrepiada porque isso aqui é o ápice do meu trabalho. Legal. Dentro de uma empresa. Quando eu consigo mostrar para a pessoa que o comportamento dela tá muito modulado por N fatores, hábitos, né? E que ela conheça minimamente o seu sistema funcional. A gente vive quanto tempo nesse corpinho que Deus deu pra gente e a gente não conhece, a gente não sabe como funciona. Então, é só um pouquinho disso. Sabe? Sim, muito legal. E às vezes, por exemplo, até pode ser deficiência de vitamina. Vocês entram nessa seara? Nós temos parceiros. Não, nós temos o pessoal da nutrição, né? Que nós temos parceiros nessa área. Porque sim, como eu falei, é interdisciplinar. É sono, é nutrição. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Muitas vezes está relacionado à queda de vitamina, né? Então, assim, é uma série de fatores, né? Então, a gente começa assim, pensa assim, Weber, a nossa missão lá é começar a dizer, dá uma olhadinha,
dá uma desacelerada, sai do piloto automático. Olha esse painel de comando e controle aí que tá já acionando, dizendo, tem um alarme aqui soando e você não tá olhando para ele. Olha para isso, né? E é justamente para fazer essa prevenção, né? Esse preventivo. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que vai nos ajudando nesses processos, obviamente, porque tem um monte de fatores associados. É porque o ser humano é complexo. É complexo. Então, sistemas complexos, né? A gente tem que medir essas variáveis aí, por isso que é um desafio tão grande, né? Mas é possível. Mas muito bacana, eu gostei muito da temática, eu acho que é legal. E eu tinha que ter perguntado isso no início, né? Mas eu vou falar agora. Qual que é, assim, a saúde mental? Qual que é o conceito real hoje, assim, de saúde mental? Só pra gente deixar esse conhecimento. Porque hoje todo mundo fala de saúde mental, mas às vezes o que a pessoa tá falando não é saúde mental, né? O que é de uma especialista, assim? Agora você me pegou, né? Porque tem tanta coisa. Mas eu vou falar tá? Carol, o que eu acho que é saúde mental? É você entender o teu ponto de autorregulação. Sim. É sobre isso. E aí, quando eu falo autorregulação, tá envolvido todas as partes fisiológicas. Equilíbrio. Eu não gosto da palavra equilíbrio. Usei a palavra errada, né? Não, mas pode ser. Vamos lá, né? Vamos usar um conceito assim bem genérico. Eu gosto dessa palavra de autorregulação. Legal. Sabe? Porque cada um tem o seu, né? Mas eu acho que saúde mental é você entender até onde você pode ir e não deixar a corda esticar muito para conseguir voltar. E isso eu tô falando em relação a todos os aspectos da vida. Sim. Não só trabalho, não só sono, não só alimentação, não só financeiro. A autorregulação em todos os níveis, né? Dá para fazer em tudo? Óbvio que não. Mas, quando eu pelo menos tenho consciência dos processos básicos e das pedrinhas pequenas que eu tô tropeçando, aí eu consigo fazer o jogo de cintura. Então, acho que saúde mental, assim, de uma forma bem prática para mim, é eu saber até onde eu posso ir, né? Para ficar bem comigo mesmo. Comigo muito mesmo. Bom. É, isso aí. É um autoconhecimento também, acaba... Tudo, porque a autorregulação é isso, é eu saber até onde eu posso ir, e isso tá embasado no... Eu preciso me conhecer, eu preciso saber qual é o meu limite dentro do trabalho, o meu limite na vida, o meu limite comigo mesmo, com os outros. É aquela... você fez uma pergunta cabulosa, né? Porque assim, vai muito além. Mas é sobre isso, é autoconhecimento, obviamente, para você saber até onde você pode ir, né? E saber se você tá bem ou não com você mesmo, né? Você ter aquele... Eu vou falar, propósito é uma coisa... É clichê, né? Mas é um pouco sobre isso, assim, é você se encontrar com você mesmo, sabe? E passa pela espiritualidade, hein? Com certeza. Vocês não achem? Eu não falei disso, mas assim, passa diretamente pela espiritualidade. Você com você mesmo, você com as tuas crenças. Sim. Isso é muito importante. Olha, isso aí salva muitas vidas. Muitas vidas. Eu já tive experiências, assim, de passar um tempo de meditação, de oração e no outro dia, assim, parece que uma chave virou na minha cabeça de um jeito, assim... A fé, por exemplo, quem empreende, além, né, do Minas Summit, eu tenho outros negócios... Quem empreende tem que ser uma pessoa que tem fé, porque... A fé tem que ser inerente do empresário brasileiro, né? Exatamente. Ainda mais agora com reforma tributária chegando. Gente do céu. Não, essa semana eu fui emitir nota fiscal, o governo mudou a forma como emite nota fiscal. E eu tinha prazo para emitir, eu falei, meu Deus, que loucura, o que eu vou arrumar agora? Então, assim, você tem que ter fé para vencer, né? Para conseguir chegar nos seus objetivos. Eu acho que tem que ter muito essa coisa do... Quais são os meus objetivos? Para onde eu quero ir? O que eu quero pra minha vida. E eu vejo muita gente perdida hoje, assim, sabe? Muito. Eu tenho muita coisa assim, eu aguento isso porque eu quero chegar lá, sabe? Né? Então, eu sinto isso. Não sei se eu tô no caminho certo. Weber, deixa eu falar uma coisa importante. O cérebro ele é movido por prazer. Uhum. Por isso que a gente tá tudo louco aí atrás de dopamina, fácil. Já o livro, quem quer saber mais sobre dopamina, o livro Nação Dopamina é maravilhoso, tá? Nação Dopamina. Nação Dopamina, maravilhoso. E mostram uma complexidade aí do sistema dopaminérgico, enfim. Mas baseado nesse pressuposto que o cérebro gosta, né, e precisa dessa dopamina, obviamente se a gente tiver
prazer nas coisas que a gente faz, a gente vai estar em consonância com o nosso sistema fisiológico, digamos assim. E o propósito é isso, né? É eu basicamente saber o que eu gosto, como você falou, né? E esse é um grande problema das pessoas, elas estão ficando anedônicas. Sabe o que é anedonia? Não sabia. A pessoa não sente mais nada. Eu escuto isso dentro das empresas. As pessoas dizem assim, é normal não sentir nada? Caramba. Não é uma, duas, tá? Várias me perguntam. Aí eu te pergunto, Weber, é normal não sentir nada? Não. Não, né? Aí você toma remédio pra se sentir feliz. Você entende? Porque você já não vê mais prazer nas coisas pequenas da vida. Porque prazer pra você tem que ser uma coisa grande. Nós estamos condicionados, muitas vezes, aos prazeres da vida, mas aquelas coisas grandes. Aí eu pergunto assim pra pessoa, me fala uma coisa que te dá prazer na vida. Aí ela pensa mais um pouco. Ela pensa mais um pouco, aí eu começo a ficar preocupada. Aí ela diz assim, é quando eu vou pra praia. Aí então ela tá condicionada a ter prazer uma vez por ano. Quando ela vai pra praia. Ir pra praia, né? Ainda mais a gente aqui, no caso. Mas as pessoas estão assim, velho. Sim. Estão assim, ó, perdendo esse descolando da realidade das pequenas coisas, do prazer de você fazer uma caminhada gostosa, de você ver o passarinho cantando. E ó, eu não sou dessa de abraçar a árvore, cantar kumbaya, comer emoção orgânica. Não é isso, entendeu? Mas é muito além disso. É você começar de estar com teus filhos, de estar ali com teus filhos mesmo, dizer, nossa, que legal, formei uma família, que bacana, tá com a tua esposa, brincar tomar um vinho, filho, né? Lá no sul a gente toma chimarrão, a gente fala que é a hora do chimarrão, chega em casa, toma um chimarrão, conversa como é que foi o seu dia, esse convívio social, né? Essas coisas estão se perdendo, né? E as pessoas estão vivendo meio zumbi, assim, sabe? Eu vejo isso muito dentro das empresas. E aí eu pergunto, o que um zumbi produz? Nada, né? Tu entende? Aí a empresa vai dizer assim, mas a responsabilidade não é minha. Aí eu digo, é corresponsabilidade. Sim. Faz a tua parte e ajuda a pessoa a fazer a dela. Ninguém muda ninguém, Weber. Mas a gente pode dar ferramentas para que isso melhore. Para que a pessoa, né, possa dar esse potencial. Eu sempre falo, eu faço dentro das empresas o que eu gostaria que tivessem feito comigo quando eu entrei no processo de gestão mental. Sim. Assim, ó, dar uma chacoalhada e dizer assim, ó, dormir 4 horas por noite não vai funcionar não, tá? Coisas básicas, mas o óbvio precisa ser dito. Precisa. Sabe? E esse processo de perda, de descolamento do prazer, né, das pequenas coisas. Porque senão a pessoa fica condicionada quando eu vou no sushi eu sinto muito prazer. Tá, mas você vai no sushi quando? Todos os dias? Não tem dá. como, né? Como eu tomo vinho. Sim, mas daí você vai viver alcoolizado. Eu escuto muito isso dentro das empresas, né? Porque eu falo assim, o que você faz quando você tá estressado? As mulheres geralmente tendem né? Eu como doce, né? Aí os homens falam, eu bebo. Fala, ferrou, né? Ferrou. A galera tá obesidade e alcoolismo. É brincadeira, Sim. Mas é sério. Mas você acha que isso pode ter sido um pouco... um pouco de culpa das redes sociais? Porque, por exemplo, a pessoa fica o dia todo vendo um influenciador que tem uma vida que 0,0001% da população vai ter, riquíssimo, que não sei o quê. Porque eu escuto isso demais. Eu falo, cara, não tem como você viver essa vida. A pessoa vive essa vida. Isso é um em quantos milhões de pessoas? Você acha que pode ser culpa um pouco disso, assim, desse processo comparativo? De eu comparar com uma pessoa que tem uma vida, assim, excepcional. Parece que tudo é excepcional que acontece na vida dela. A grama do vizinho é sempre mais verde. Salvo, por exemplo, eu não aguento mais ouvir Virgínia e Vinícius Júnior e Zé Felipe. Nossa, eu abro... Inclusive, eu até pesquisei como bloquear assuntos disso, porque é um saco. Depois você Mas parece que tudo... As pessoas querem viver aquela vida ali, e só ali vai ser um prazer, né? Todos os dias viajar, todos os dias comer num bom lugar. Isso não é normal. É muito culpa das redes sociais, sim. Até porque é isso aí que a gente tá falando, né? Sim. Eu não vejo mais prazer nas minhas coisas, eu não consigo perceber, ter essa real, né, percepção do processo, e aí eu não faço nada para mudar, porque eu gosto de falar muito isso, né? O ser humano, ele nasce bom, ele não quer se prejudicar, né? Ninguém quer se prejudicar. Então, assim, você quer melhorar. Quando eu falo assim, quem quer saúde mental? Todo mundo levanta a mão. Agora eu falo, quem tá disposto? Entendeu? É mais ou menos assim. Sim. As pessoas, elas querem ter um carro bom, uma vida boa, uma casa, prazeres. Elas querem. A gente quer, o cérebro quer. A gente tem que querer mesmo, coisas boas. Só que na hora de fazer a lição de casa,
de mudar aquele pequeno hábito, de ter coragem, ó, de novo a coragem aqui, de ter coragem, né, para transpassar uma situação que você tem que vencer, dizer não, quando, né, essa hora, é aí que barra, né, porque os processos de hábito da gente estão também totalmente afetados, mas basicamente as pessoas querem mudança de comportamento, melhorias de estilo de vida, e ficam se comparando com os outros, mas não querem pagar o preço para isso. Nossa, eu acho que você resumiu bem. É basicamente isso. Exatamente. Mas mesmo que também você não alcance, né, esse lugar talvez ali, eu acho que as pessoas têm que ter um processo mais realista também, né? Cara, não é todo mundo que vai ser um grande influenciador. E assim, eu converso às vezes com jovens, né, mais jovens ali, de até 15 anos... hoje o sonho das pessoas eu quero ser um influenciador, YouTuber, eu quero ser nem youtuber mais, né? Eu quero ser influenciador digital. Na nossa época era youtuber. Desculpa. Tô atrasado. Eu quero ser streamer. Cara, já parou pra pensar? É igual na nossa época o jogador de futebol, né? Pouquíssima gente que vai chegar lá. E você tem que saber lidar com essas frustrações e saber, cara, talvez eu chegar nesse ponto aqui eu vou ser muito feliz, né? Eu acho que tá faltando isso hoje nas pessoas, né? Mas quando você vai reconhecendo os pequenos prazeres ao longo da tua vida, e você vai reconhecendo, que legal, eu trabalhei, eu consegui isso, e assim a gente vai galgando, né? Porque é assim que a gente chega lá em cima, um degrauzinho de cada vez, né? Essa percepção, né? As pessoas, elas já querem pular o degrauzão, né? Não querem fazer o intermédio, né? Já querem sair daqui e pular lá em cima, né? E eu acho que falta um pouco dos pais também, sabe? Dá moleque, só um pouquinho, né? Bota o pezinho no chão. Realidade. Tem muito disso, né? Porque a galera da nossa idade às vezes tá ali também, né? Com os processos mentais também deletérios. Eu volto a dizer, né? A gente não foi ensinado a se autorregular. A gente não foi ensinado, porque a gente está numa sociedade consumista, é muito mais barato, e aí, eu não posso falar isso, eu acho que a indústria do medicamento vai me matar. Mas vamos lá, é muito mais barato você ir lá e comprar um remédio para ser acalmado, que você aprender, tu entendeu? A fazer essa técnica. E olha só que engraçado, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo. Já em 2019 já era. Nossa. A coisa já não ia bem. Agora pandemia, só piorou, né? Depois, né? E nós somos o país que mais consome benzodiazepínico no mundo. Medicação para depressão e ansiedade também, tá? Vamos lá, faz essa conta aí comigo, velho. Você é economista. Se remédio funcionasse tanto assim como a gente acha que funciona, será que a gente seria ainda o país mais ansioso do mundo? Não. A gente não tá tratando a causa. Não sou contra remédio. Não sou contra remédio. Já precisei tomar, tá tudo certo. O que eu tô chamando a atenção e puxando a orelha a gente tá negligenciando o painel de controle, que tá dando sinais. É aí que a gente tá pecando. Não tem problema tomar remédio. O problema é você deixar estourar e depois achar que uma pílula vai resolver todos os seus problemas. E não resolve. Não resolve. E te causa dependência. Você vai ter que ficar aqui o resto da vida tomando aquilo. Vale. Nem vou entrar no mérito. Mas assim, exatamente. Eu nunca tinha tomado. Eu tomei... Você vai até rir de mim. Eu tomei Ritalina. Não acredito. Eu fiz uma consulta com a psiquiatra e ela me receitou. Eu tomei 27 dias. Falei, cara, eu nem preciso disso. Aí foi quando eu comecei a mudar meus hábitos, assim. Tô 100%? Não, mas eu acho que isso é todo dia. Eu tenho que, né? Igual você falou, espiritualidade, comer melhor, dormir melhor, fazer um jejum detox de celular, né? De redes sociais, buscar coisas mais prazerosas na família, né? Teve 2 finais de semana atrás, eu sou casado há 6 anos, eu fui num evento com meu pai e minha mãe. Ai, que massa, cara, que legal. E foi muito legal, a gente passou a tarde junto, minha esposa estava muito cansada, foi pra casa e tal, mas a gente passou a tarde junto, aquilo recarregou em mim, foi muito legal, assim. Há quanto tempo eu não ficava com meu pai e minha mãe numa tarde, assim, sabe? Eu falei, cara, que Weber, quando eu vou viajar, quando eu vou visitar meus pais lá no interior do Paraná, minha mãe joga bingo, né? Ixi, minha mãe, quando chega no bingo, a galera já fica preocupada que vai perder os prêmios, ela ganha muito. Às vezes eu vou com ela, faz tempo agora, até tem que ir num bingo de novo. É muito legal, cara. É muito bacana, muito bacana, né? Eu gosto de pescar com a minha mãe. Olha, ó, viu? Então. Não, eu falo assim, quando às vezes eu vou pescar com a minha mãe, assim,
o que eu recarrego de energia. É muito legal. A gente conversa sobre tudo. Pescar por si só já é bom, né? O tamanho deve ser muito bom. Não, e o lugar que a gente vai pescar não pega celular, então... maravilhoso. Cara, a gente fica ali 4, 5 horas batendo papo e a gente esquece dos... Entra no flow, né? Exatamente, muito no bom. flow da pescaria. Que show. Muito bom. Top. Nossa, Carol, a conversa é muito boa. Eu acho que eu ficaria mais umas 2 horas aqui, mas a gente tem horário. Você precisa voltar, né? Sim. Então, eu vou para São Paulo cedo, você vai voltar ali para Porto Alegre. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas ali, deixasse seus contatos também, onde as pessoas podem encontrar você, a Equinox. Bom, vou começar pelos contatos. No LinkedIn da Equinox, assim como se lê mesmo, né? Com X no final. Com X no final, Equinox Consultoria. Eu é Carol.Giacchini, italiana, né? É fácil de achar lá também. Parece com Gianecchini. Parece Gianecchini, mas é Giacchini. E aí lá tem todos os meus contatos de WhatsApp, enfim, né? De LinkedIn também. E se eu uma mensagem só, aí é desafiador, né? Mais um desafio do podcast. Mais um desafio do podcast. Eu acho que eu sei. Pensa o seguinte, né? Quando você tá bem resolvido com você mesmo, não é que você não vai mais ter problema ao redor de você. Os problemas, eles vão continuar existindo, as situações desafiadoras vão continuar existindo. A questão é que você, estando bem firmado contigo mesmo, em saúde mental, em hábitos, em espiritualidade, em tudo, você consegue gerenciar melhor os processos. Sim. E aí esse é o processo de autorregulação que eu falo para vocês, é o gerenciamento, é tudo na vida. A tua lente começa a mudar. Você começa a ver as situações como aprendizado. Então, quando a gente tá bem com a gente mesmo, e eu tô falando isso porque muitas vezes a gente esquece, a gente faz tudo pros outros. Faz pro filho, faz pro marido, faz pra empresa, e a gente se esquece. Então, assim, olha pra você, faz essa reconexão, detox celular, pescaria, não sei, faz essa reconexão, né? Porque aí sim você vai estar encontrando esse ponto de autorregulação para poder gerenciar os processos. E eu falo isso porque todo mundo tem desafio. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Né? E eles vão sumir no passo de mágica? Não vão. Agora, você pode mudar a forma como você enxerga eles. A lente pode mudar. Então, limpa a sua lente. Muito bom, acho que você saiu bem. Excelente, Carol. Obrigado, viu, pelos ensinamentos ali. Parabéns pelo trabalho, pelo que vocês estão fazendo. Muito bom, viu? Eu acho que realmente acho que as empresas precisam muito olhar para isso, pelo cenário que a gente já citou aqui. Se as empresas não se atentarem a isso, realmente nós vamos entrar num mercado, vai né, ter uma disrupção, um problema muito grande, né? Então, acho que as empresas precisam se atentar mais realmente de cuidar desse capital humano, que é tão importante, né? Sem pessoas a gente faz nada. A IA não vai substituir todo mundo, né? Muita coisa, o atendimento, né? As pessoas, realmente, elas precisam estar bem para fazer isso. Então, obrigado por ter topado esse desafio de vir gravar aqui com a gente, tá? Pessoal, obrigado aí, mais um episódio. Vocês encontram a gente aí nos principais canais. Agora a gente tá com o YouTube também. Além de postar no YouTube da FCJ, a gente também tá no YouTube do Minas Summit. Então, só digitar lá Minas Summit, vai ter a playlist do Minas Summit Cash. Pode procurar a gente. A gente tá no Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, em todos os lugares, né? E segue a gente lá, principalmente no Spotify. Obrigado pela sua presença, por ter ouvido a gente mais uma vez e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Minas Summit Cash. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no mercado de inovação. Você pode nos encontrar no YouTube, digitando Minas Summit, e você vai poder acompanhar os episódios completos e também os cortes, além das nossas redes sociais no TikTok e também no Instagram. Muito obrigado, até a próxima e um grande abraço.